Tá. Ô pai, você não faz uma oração para a gente começar? Sim, faço. Senhor nosso Deus e Pai, em nome e por amor do único mediador entre o Senhor e os homens, Pai, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós te buscamos nesse instante, especialmente para invocar o seu nome, para pedir a sua ação, que seu Espírito Santo esteja pairando sobre cada uma das pessoas que estarão ouvindo essa aula, que o Senhor esteja dando ao Henrique intrepidez da sua palavra, colocando nos seus lábios a sua palavra que é perfeita, mas que o Senhor nos dá, Pai, de aqui na terra, unidos com os nossos irmãos, a Deus do Senhor. Glorificar ela possa edificar quem está dando a aula e também todos nós que estamos assistindo por via online essas suas palavras, Senhor. Tenha misericórdia, abençoa-nos, dê-nos a paz que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações, Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da sua igreja, tenha misericórdia da nossa igreja, os doentes que estão padecendo em hospitais, em UTIs. Muito obrigado pela vida do Gessé. Tenha misericórdia da vida do Cláudio, da esposa do Gilberto na Alfa e das demais pessoas que não chegam ao nosso conhecimento, mas que são seus filhos e estão espalhados por esse Israel de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 O Guerra, eu vou tentar compartilhar minha tela, pode ser? Tá, pode compartilhar. Semana passada, eu não sei porquê, eu caí. Eu saí da conexão, e fiquei fora e depois eu voltei. Mas ficou gravado inteira. Não sei o que aconteceu, foi alguma coisa aqui local. E agora há pouco eu travei 2 vezes de novo. Então, se eu sair, eu volto e a reunião continua normal, não tem problema. Ela vai continuar no ar. Tá. Para mim, aqui está dando que está desativado o compartilhamento de tela. Somente um participante pode compartilhar. Desculpa, faltava marcar um negócio aqui. Aí. Ótimo. Então, irmãos, nós vamos caminhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Faz um joinha aí para mim, por favor, que eu tirei os vídeos. Beleza. Guerra, obrigado. Então, esse é capítulo 10 do livro que nós temos. Vou pedir também um favor para os irmãos verificarem o Guerra fazer de forma uniforme aí, desligar os microfones. Obrigado. Esse capítulo 10 fala sobre criando boas obras em meio ao perigo. É muito interessante esse capítulo, realmente é um chamado para as nossas vidas. Eu tenho certeza que nós, como igreja, individualmente, através da ação do Santo Espírito que nos habita, por meio do sacrifício vicário de Cristo, nós já somos impelidos a praticar isso que Ele vai agora trazer como rememorando aos nossos corações, mas sempre é bom nós sermos rememorados. Nessa situação de nós estarmos mesmo em meio à adversidade que estamos vivendo, essa pandemia, tantas dificuldades de dor, de perda financeira, de perda de pessoas mesmo, de medo, de ansiedade, de angústia, e nesse momento muitas vezes a gente toma uma atitude de nos resguardar, de sermos amedrontados por a situação toda. O John Piper traz nesse capítulo então um chamado para que nós não tenhamos medo. E o que ele coloca é justamente no início desse capítulo uma oportunidade, na verdade. Ele vê o coronavírus como uma oportunidade de nós fazermos boas obras. Ele faz a seguinte convocação: o coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração, esse sentimento de nós termos pena de nós mesmos,
de olharmos só para as nossas dores, para as nossas ansiedades e as nossas dificuldades, e esquecemos de exercer o altruísmo, o amor ao próximo e a ajuda ao irmão que está ao nosso lado. E também superar o medo, né? É isso que eu estava dizendo agora há pouco. Nós muitas vezes ficamos realmente temerosos, inclusive até de sair de casa para poder praticar o bem, muitas vezes, se isso for preciso, né? E a gente vai ver que realmente a oportunidade é que nós vençamos isso com alegria corajosa para fazer boas obras, boas obras de amor que glorifiquem a Deus. Esse é o convite que ele vai fazer nesse capítulo primeiro. E nós bem entendemos, isso é bem claro para a gente, ainda mais como igreja reformada que somos, que as boas obras são, na verdade, uma manifestação da conversão, não motivo da conversão e da salvação. Nós não somos salvos porque somos bons, nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Pelo contrário, a figura certa é que por meio de Cristo e da sua cruz é que nós temos uma nova natureza, nós deixamos a nossa velha natureza, o nosso homem natural e carnal, e o nosso novo nascimento, nós somos novas criaturas. Esse novo nascimento alberga na sua integralidade a manifestação de boas obras. A conversão e consequente salvação são exclusivamente concretizadas pelo amor unilateral e gracioso de Deus sobre as nossas vidas. Nós bem sabemos disso. Contudo, ao recebermos este amor, somos transformados de um velho homem que é motivado por paixões carnais, com sentimentos e ações egoístas. Nós temos uma visão pré-conversão bem umbilical, a gente olha para o nosso umbigo, centrada a nossa vontade, os nossos anseios centrado em nós mesmos. Para um novo homem que tem um sentimento teocêntrico, focado em glorificar a Deus, e também um sentimento de poder ajudar e amar o próximo. Esse é o sentimento da nossa nova natureza. Então, nisso se insere as boas obras, né? Não que elas sejam o motivo da nossa conversão, nós bem entendemos isso, nem da nossa salvação, mas sim que com isso acontecendo, a nossa nova natureza nos impele às boas obras, nos leva a praticarmos uma coisa que não era natural. Este sentimento não natural é criado a partir do amor de Deus sobre as nossas vidas e reflete esse amor para os que estão nos vendo e vendo as nossas atitudes. Então, ele também, essa mudança comportamental que nós temos com o nosso novo nascimento, ele demonstra às pessoas que estão próximas a nós, olhando as nossas ações, chama a atenção, é um testemunho. E a hora que a gente remete esse testemunho para o que Deus fez nas nossas vidas e não para o nosso próprio engrandecimento, isso acaba sendo uma maneira de nós revelarmos as boas novas do Senhor para essas pessoas que nos assistem. Fazer boas obras não é uma ação natural do homem. Fazê-la no momento de crise ou em meio a uma pandemia como essa que nós vivemos, parece ser um cenário ainda mais incomum. Contudo, diante de Deus, isso acaba sendo uma oportunidade de testemunho e cumprimento da sua obra salvífica em nós. Nos momentos de crise, em meio à pandemia, o direcionamento natural é a autopreservação, o amor próprio, o senso de sobrevivência. Esse senso de preservação nos faz encher a despensa das nossas casas, olharmos se o esconderijo antibomba está pronto para receber a gente e as 2, 3 pessoas mais próximas a nós, e naturalmente esse é o movimento. A gente não tem esse desejo natural, o desejo que é de servir ao próximo, de realizar a verdadeira boa obra, é um sentimento que vem com o novo nascimento, é obra também do Espírito Santo sobre as nossas vidas, evidencia a nossa conversão, tira esse olhar umbilical e centrado no próprio homem, passa para um olhar de glorificação ao nosso Deus, mesmo enfrentando o medo, mesmo enfrentando as sensações de angústia que esse momento traz, e também leva esse olhar para que ele transborde e possa beneficiar as pessoas que são próximas a nós. Então, nós vamos entender o que não são boas obras. Então, boas obras não são, e nós vamos entender o que não são. Nem toda obra que traz, de alguma forma, auxílio e ajuda a outrem é a verdadeira boa obra aqui colocada na palavra.
né? Até porque, assim, esta obra que aqui nós estamos falando é definida claramente, nós precisamos entender esse adjetivo que é colocado, que é de boa obra. Não é toda obra que é uma obra que glorifica a Deus. É essa boa obra. Isso tem que ser entendido bem claramente para que essas obras não sejam vãs e nem deixem de ser boas diante de Deus. As boas obras têm que ter uma motivação correta, pois existem pessoas que praticam obras que até podem ser, entre aspas, boas, de certa forma ajudam algumas pessoas, mas que não são boas nesse sentido bíblico, esse adjetivo bíblico de boas obras. Então, um exemplo bem claro dessa situação em que a obra não é boa na visão divina de bondade é que quando ela é realizada, e mesmo sendo realizada desta forma, ajuda alguém, mas ela é realizada para engrandecimento próprio. Isso não é uma boa obra nessa ótica divina, na ótica que nós estamos estudando aqui. Quando ela é realizada para engrandecimento próprio. Nós vemos isso em Mateus 6, nos versículos de 4 a 1, está aí espelhado para vocês. Eu vou estar lendo, vou pedir para vocês acompanharem. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles, para engrandecimento próprio. Guardai-vos, cuidado, não façam isso não. Exercer justiça própria para ser visto pelos homens. De outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Então, se vocês fizerem isso, tomem cuidado. Vocês não façam para serem vistos pelos homens, porque se fizerem, não traz galardão junto ao Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa terrena, não é recompensa do galardão celestial. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, uma situação de motivação inadequada de prática de obras é quando o objetivo é engrandecer o autor, o ator, aquele que age fazendo a obra, e não a Deus, engrandecimento próprio. Isso é inadequado, não é boa obra, como assim colocado na palavra. Pessoas que fazem caridades ou doações para se projetar, serem vistos aos olhos de outras pessoas como bons, divulgar seu próprio nome para um engrandecimento pessoal, não, absolutamente não estão fazendo boas obras e se assemelham com esses hipócritas que tocavam trombetas nas ruas e nas sinagogas quando faziam algo de bom, que oravam de pé para serem reconhecidos nas sinagogas entre os homens. Eles já receberam a paga. Essa não é a boa obra da qual nós estamos falando que devemos realizar em meio à pandemia. Um outro ponto bem claro para a gente, nós já colocamos isso e eu tenho certeza que os irmãos compreendem isso de forma absolutamente lúcida, é que não é uma boa obra quando você a faz no intuito de tentar obter de alguma forma a salvação, ou de dar algum auxílio a Deus para que você seja salvo, ou para mostrar algum valor pessoal, para que daí sim, então, se complete o ato salvífico do nosso Deus. Esse não é um comportamento adequado, não é a boa obra colocada aqui. Isso nós vemos claramente em Efésios 2, de 8 a 9, que diz que, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É graça, é pelo efeito salvífico e da obra vicária da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, esse é um outro direcionamento inadequado para a realização de obras, absolutamente rejeitado como bom aos olhos de Deus, que é quando realizamos obras com o intuito de comprar, entre aspas, a salvação. No momento que barganhamos com Deus a nossa salvação, achando que de alguma forma podemos, com obra, fazer um saldo positivo frente ao nosso pecado e assim obter a salvação, desprezamos dessa forma o sacrifício de Cristo, sua morte e ressurreição, e rasgamos a Bíblia, que é clara e enfática em dizer que nossa salvação é por meio da graça. Nós que somos salvos e reconhecemos a graça como
amor unilateral de Deus agindo sobre as nossas vidas e nos resgatando do lamaçal dos nossos pecados, e daí sim temos expostos as entranhas das nossas vidas e vemos e conhecemos através da manifestação do Espírito, testificando com o nosso Espírito as nossas obras carnais, reconhecemos os nossos erros recorrentes, reconhecemos a nossa prática inadequada, os nossos pensamentos, que são pensamentos iníquos muitas vezes, para nós fica muito claro que esse saldo nunca pode ser positivo. Também, em momento algum, Deus colocou esse saldo positivo como maneira de salvação. Antes da graça era o cumprimento da lei, a qual nós estávamos incapazes de fazê-lo. E depois da era da graça é única e exclusivamente por meio de Cristo. E a hora que a gente coloca, então, obra no sentido de estarmos tentando por ela sermos salvos, nós não estamos realmente de forma alguma absoluta, eu creio que os irmãos entendem isso perfeitamente, realizando boas obras. Não é uma situação de realização de boas obras. Então, realmente, assim, os dois pontos a serem destacados como situações que não são situações de realização de boa obra são quando essa obra é realizada para engrandecimento próprio ou quando essa obra é realizada no sentido de tentativa de obter a salvação. Então, o próximo tópico seria, então, quais são os motivos que nos levam a realizar essas boas obras? Já que não tem nada a ver com a salvação é dado de graça, não tem nada a ver com o que eu faço, não tem nada a ver com boa obra. Já que é para a glória de Deus, e Deus já é glorificado, e eu também assim posso glorificá-lo de outras formas, com louvores, com leitura da palavra, com oração. Qual é o motivo? Tem realmente uma lógica esse convite que John Piper nos faz em meio a essa pandemia de realizarmos boas obras? Será que não é mais tranquilo ficar trancado em casa e eu não ter nenhum perigo de me contaminar com o coronavírus em absoluto? E se eu tiver, então, um chamado para necessidade de um irmão e eu ter que realizar realmente uma assistência de alguma forma física ou realizá-la orando por esse irmão, como nós fizemos agora no começo da aula, no final do culto, será que tem algum motivo que justifique, então, a prática dessas boas obras? E daí existem inúmeros motivos, os irmãos bem sabem disso e são impelidos pelo Espírito a isso, mas didaticamente eu vou trazer para os irmãos alguns. O primeiro é para testemunho da obra de Deus em nossas vidas. Em Mateus 5,16, nós lemos o seguinte: assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, esse é um chamado absolutamente necessário, realmente, a realização de boas obras como a manifestação da obra de Cristo em nossas vidas, transformando a nossa natureza carnal para uma natureza nova e com vistas espirituais, que nos imperem a realização dessas boas obras de uma maneira que não é comum, de uma maneira que não é corriqueira. Isso chama a atenção das pessoas que veem isso acontecendo e elas querem saber, mas por que você, no meio dessa pandemia, com os sofrimentos todos que nós estamos vivendo e você também está vivendo, tem olhos para realizar boas obras? E a hora que você glorifica a Deus nessa boa obra, dizendo que isso é porque Cristo fez uma boa obra na sua vida, isso serve de testemunho, especialmente numa situação de adversidade como a pandemia e crises, ou perseguição, como é no texto aí, anteriormente no capítulo 5, Cristo fala que nós somos bem-aventurados se somos perseguidos por pregarmos a palavra, perseguidos por causa do seu nome, e que nós temos que nos alegrar nisso, e daí sim ser sal da terra, luz do mundo. Isso é uma bem-aventurança, né? Então, em qualquer situação adversa, pandemia, crise, perseguição, qualquer outra, somos ainda mais estimulados a ser sal da terra e luz do mundo, porque com essa atitude antinatural, podemos manifestar com a sua prática a resposta à graça que nos foi dada por Deus, da nossa conversão. A ação salvadora e o amor gerado em nosso coração nos leva a essa prática improvável. E esse testemunho serve para motivar outras pessoas a experimentar desse amor. Então, a hora que a pessoa vê que aquilo está acontecendo, ela fala, eu quero ter uma vida como essa pessoa aí, que apesar de toda a situação adversa que ela está vivendo, ela está tendo um olhar de amor pelo próximo. E esse olhar de amor não é para engrandecimento próprio. E também esse olhar de amor não é
para que ele tenha um ganho pessoal, ele não vincula isso com uma melhoria e salvação da sua vida. Ele faz isso por amor real ao próximo, porque Deus o amou antes. Eu quero ter essa vida. Não são meras boas obras que dão ao cristianismo seu sabor e seu brilho, John Piper escreve. São boas obras a despeito do perigo. Muitos não cristãos fazem boas obras, mas raramente as pessoas dão glória a Deus por causa delas. As ações de amor no contexto do perigo, sejam doenças ou perseguições, apontam mais claramente para o fato de que essas ações são sustentadas pela esperança em Deus. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro motivo que nos direciona para a prática de boas obras. Ela é para testemunho da obra de Deus em nossas vidas. Um outro ponto que nós vamos colocar para os irmãos é que ela evidencia a nossa salvação. Isso é claro, né? Até tem que ser questionável se nós não praticamos boas obras, se nós realmente somos novos homens, novas criaturas, se realmente nós somos convertidos. A prática de boas obras vem junto com a conversão, fica intrínseco com a nova criatura. Então, quando isso não acontece, há algo errado. A gente tem que questionar realmente por que isso não está acontecendo. E eu vou voltar ao compartilhamento aqui para a gente estar lendo junto o que está escrito em João 15:5, que o próprio Cristo diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os que já foram alcançados pela graça de Deus, regenerados por meio do sacrifício de Cristo, não têm outra opção que não praticar boas obras. É impossível. Nós somos os ramos, ligados a uma videira que é boa, que é o próprio Cristo, que é tão bom a ponto de se entregar em favor de nós. Essa videira passa a sua seiva, os seus nutrientes, a sua natureza de bondade para nós que somos os ramos, de tal forma que esses ramos produzem bons frutos. Caso o ramo não produza bom fruto, olha, tome cuidado, ele deve ser cortado e lançado ao fogo. Tem algo errado. Nenhum ramo infrutífero permanece em Cristo. Assim como nenhum ramo que está em Cristo permanece sem frutos. É uma condição sine qua non. Se você está em Cristo, você frutifica. Os ramos que pertencem genuinamente a Cristo, não só vão dar frutos, como vão ser podados para que produzam mais. Isso também é ratificado por Tiago, no capítulo 2:17, que diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então, primeiro ponto, que é motivo para que nós pratiquemos boas obras, é que serve de testemunho para a obra de Deus em nossas vidas. O segundo ponto é que isso é evidência da salvação. Henrique, Oi, pois não. Se você me permite uma parte, há um texto aqui que também é muito significativo e nos ajuda a compreender essa questão da evidência da salvação, não é? Por meio das obras, de que elas não salvam, mas elas são decorrência lógica da salvação. Em Efésios 2, logo após Paulo dizer, nos versículos 8 e 9, de que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, um versículo que a gente às vezes esquece e pula é o último, o versículo 10. E Paulo ali, ele vai dar a razão dessa salvação. Porque, afinal de contas, a graça de Deus colocou fé no nosso coração, nos salvou em Cristo. Ele vai dizer: pois somos feitura dele, feituras de Cristo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, o fato de termos sido recriados por meio de Cristo, agora nos leva a praticar boas obras. E ele continua: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o cristão, aquele que foi recriado em Cristo Jesus, ele, na eternidade, não foi só eleito em Cristo, mas Deus já preparou todas as obras que em vida ele irá percorrer, ele irá produzir. Então, um cristão que não produz obras, não é cristão. Ele nunca foi eleito em Cristo. Então, só para deixar mais essa visão assim. Excelente, Rogério.
fundamenta ainda mais essa verdade. Obrigado, viu? É isso mesmo, é uma evidência clara, né? É uma condição sine qua non. Não tem jeito de não acontecer isso. É o que o Rogério sedimentou e solidificou para a gente. Terceiro ponto é: Cristo é magnificado nas boas obras. Em Filipenses 1:20 nós lemos: em ardente expectativa e esperança é que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo fala isso: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Deus glorificado em tudo. Cristo magnificado em vida e morte. Esse é o grande objetivo dado por Deus para a vida humana. Portanto, um dos propósitos de Deus no coronavírus é que seu povo mate a autopiedade e o medo e se dedique a boas obras na presença do perigo, mesmo nessa adversidade. Isso é vontade de Deus. É óbvio que isso eu não estou estimulando a uma debandagem anárquica aos cuidados sanitários, absolutamente. Não é isso. É no sentido de, mesmo cumprindo todas as regras sanitárias, isso a gente tem que compartilhar, e a nossa igreja tem sido também extremamente clara nessa comunicação, e eu acho que Deus tem direcionado com sabedoria as nossas condutas e o direcionamento, apesar de todo o sofrimento do distanciamento, mas pensando sempre em preservar os membros. Não é isso que eu quero dizer, mas realmente nós não podemos ficar em si mesmado e com um medo e uma autocomiseração tão grande que nos impeça de poder agir e abençoar a vida de outras pessoas que Deus coloca na nossa frente, na nossa proximidade, no nosso caminho, para que nós os abençoemos, especialmente os da família e da família da fé. Os cristãos se inclinam para a necessidade e não para o conforto. Isso é um ponto interessante também, né? Atualmente não é o pregado na sociedade. Hoje a sociedade quer o conforto, quer as coisas rápidas, as progressões a jato, né? A nova geração é isso. Um dia ele é o balconista, outro dia ele é o gerente, e daí 3 dias ele é o diretor-geral da empresa. Eles não querem nada desconfortável. A nova geração é impelida a isso. E a nossa contracultura é que nós nos inclinamos às necessidades, não ao nosso conforto pessoal. Então, muitas vezes, a gente tem que abdicar do nosso conforto pessoal para poder servir. Em direção ao amor e não à segurança, é outro ponto. E aí eu só quero enfatizar isso, não é uma pregação aqui, uma apologia a não sermos seguros com os nossos atos, mas que também a nossa cuidado sanitário não nos impeça de poder agir com bondade ao próximo. É assim que o nosso Salvador é. Foi para isso que ele morreu. Então, nós aí colocamos 3 pontos importantes que motivam a nossa ação de boas obras, que vou revisar aqui para a gente ficar bem antenado, que é para testemunho da obra de Deus, como evidência da salvação e porque Cristo é magnificado nas boas obras. O quarto ponto é que porque Cristo morreu para esse fim. Isso aí é outra justificativa que poderia ser a única, inclusive, para que nós praticássemos boas obras, é porque Cristo morreu para este fim. Nós lemos lá em Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado a boas obras. A si mesmo se deu por nós, para um povo seu, dedicado a boas obras. Cristo morreu para este fim. Por causa de Cristo, os cristãos matam o pecado e se dedicam a boas obras de justiça. Paulo faz a mesma conexão entre a morte de Jesus e o zelo dos cristãos pelas boas obras aqui no texto lido em Tito 2,14. Cristo é o maior exemplo de quem fez boa obra para a glória de Deus. Não existe maior exemplo do que quem abdicou de coisas. Ele se abdicou de ser Deus, ele se fez homem. Ele morreu morte humilhado, agredido, pregado em cruz, a morte pior que existia, para pessoas como nós, que ainda éramos pecadores. Então não existe exemplo maior de abdicação, abnegação e boa obra do que a obra realizada por Cristo. Como reconhecimento e gratidão pelo sacrifício vicário, a nossa resposta é a prática constante e ampla
das boas obras. O objetivo final de Deus para o seu povo é que glorifiquemos sua grandeza e magnifiquemos o valor do seu Filho Jesus Cristo. Praticar boas obras é magnificação do sacrifício de Cristo. É a finalidade da sua morte também. Então, nós somos impelidos a essa prática. Um outro motivo é porque fomos recompensados. E aí o fomos é no passado mesmo, né? Tem pessoas que fazem boas obras porque querem algum tipo de compensação, como nós colocamos lá, ou reconhecimento pessoal, ou porque querem se mostrar bons aos olhos dos outros, ou porque querem fazer algum marketing pessoal, ou porque querem ser eleitos em algum cargo, ou porque acham que fazendo boas obras, de alguma forma, eles potencializam o ato salvífico, ou não só potencializam, alguns creem que só são salvos porque fazem boas obras, é pior ainda. E nós não, nós já fomos recompensados. Nós fazemos boas obras porque a nossa recompensa é a vida eterna. Nós já temos a recompensa. A nossa ação de boas obras já foi paga por Cristo. Então, olha o que nós lemos lá em Lucas 14, 13 e 14. Ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não ter eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. A esperança em Deus, além da morte, isso aí no versículo que nós lemos, se traduz pela frase, a sua recompensa você receberá na ressurreição do justo, sustenta e fortalece as boas obras que não têm perspectiva de recompensa, né, nessa vida. Essas são as boas obras que nós devemos praticar, que são aquelas boas obras que a motivação não é sermos recompensados nesta vida. E nós já bem sabemos que nós fomos recompensados celestialmente, com a vida eterna, com galardões celestial ao praticarmos boas obras. Diferentemente dos que praticam as boas obras para reconhecimento pessoal ou barganhando algo de Deus, que recebem sua recompensa no presente século. Nós que somos remidos e salvos por Cristo, temos como motivação de nossas boas obras o galardão da vida eterna. Então, isso é bem claro, e aí nós então passamos pelo outro ponto do porquê é que nós devemos, quais são as ações motivacionais para as boas obras. Eu vou recapitular com vocês para que nós fiquemos bem claros nas nossas mentes. Para testemunho da obra de Deus em nossas vidas, como evidência da salvação, Cristo é magnificado nas boas obras, porque Cristo morreu para esse fim e porque fomos recompensados já com a vida eterna. E por fim, esse é o último tópico, é porque ajuda outras pessoas. Filhinhos, não amemos só de palavra ou de aparência, mas de verdade, mostrando pelas nossas ações. Cristo, quando foi perguntado qual o principal e o maior mandamento, ele disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e ele disse que o segundo, e tão grande quanto esse, tão importante quanto, é amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes as nossas ações ou as nossas omissões, elas falam tão alto que as nossas palavras não podem ser ouvidas. Quando a gente não age de forma prática com boas obras, a hora que a gente vai falar de amor, a nossa palavra ela fica abafada, ela não ecoa, ela não realmente fala aos corações dos nossos ouvintes, daqueles que estão próximos a nós, até que porque vivenciaram uma situação de dificuldade, de necessidade, e a hora que se voltaram para nós, a nossa prática não foi real de amor, não os ajudou. Nós realmente amamos só de palavra ou de aparência nessa situação. Não é assim que nós somos impelidos pela palavra de Deus. Ela diz, filhinho, não só de palavra, não só de aparência, mas de verdade. E como que é de verdade? É mostrando as suas ações, realizando boas obras. Isso ajuda a outras pessoas. E quando você também tiver esse ato de altruísmo, é para a glória de Deus, é para testemunho da transformação que você teve em sua vida e não de forma nenhuma para engrandecimento próprio. Nós temos também, eu não vou estar lendo porque o texto é grande, mas Mateus 25, 35 a 45 fala bastante disso. Eu vou deixar aí o texto para que os irmãos leiam no momento oportuno. Então, nós observamos
motivadores das práticas de boas obras, entendemos o que não são boas obras. E agora vamos a alguns exemplos práticos. A igreja primitiva foi um exemplo prático disso tudo. Tem um autor chamado Rodney, ele coloca isso aqui, é totalmente transcrito do livro aí do John Piper, eu peguei esse exemplo totalmente transcrito aí do capítulo 10, quando ele fala sobre exemplos práticos. A igreja primitiva é um exemplo prático e ele fala sobre esse autor que é o Rodney Stark, ele, num livro chamado O Triunfo do Cristianismo, ele salienta que nos primeiros séculos a igreja cristã ela se destacava em relação à sociedade em que ela estava inserida pela prática de boas obras. O princípio verdadeiramente revolucionário, ele escreve, era o amor e a caridade cristã, era que o amor e a caridade cristã deviam se estender além dos limites da família e até da fé para todos os necessitados. Era isso que diferenciava a igreja cristã primitiva. Ele ainda coloca que existiram duas grandes pragas que atingiram o Império Romano entre os anos de 165 e 251 depois de Cristo. E nesse momento, nessa prática da boa obra, do altruísmo, da caridade, a igreja cristã se destacou, manifestando com isso o amor de Deus sobre a vida da igreja. Fora da igreja cristã não havia fundamento cultural e nem religioso para a prática da misericórdia e do sacrifício. Eles não criam, ele escreve, não havia uma crença de que os deuses se importassem com os assuntos humanos, então ali naquele momento o entendimento era de que, do ponto de vista religioso, os deuses, eles colocavam as pessoas ali e elas viviam a parte da ação divina, e também que a misericórdia não era um atributo louvável, pelo contrário, ela era um adjetivo pejorativo, né, de deficiência de caráter. Ele coloca que a misericórdia era vista como um defeito de caráter e a pena como uma emoção patológica, porque a misericórdia envolve fornecer ajuda ou alívio imerecido. É contrário à justiça, né? Então, o entendimento ali é aquilo que está acontecendo, aquele sofrimento é uma punição de Deus, é uma justiça que a pessoa teria que passar. Então, se você está agindo com misericórdia ou ajudando essa pessoa, você está ajudando de forma imerecida e no momento que ele não deveria ser ajudado. Até contra uma justiça que ele está tendo que viver. Então, nessa situação dessas pragas, enquanto 1/3 do império estava morrendo doente, os médicos, que não tinham nenhum amor e nenhuma motivação, até por esse entendimento cultural que existia em cuidar das pessoas, eles fugiram para as terras rurais. Hoje, graças a Deus, nós vimos um movimento totalmente contrário a isso. Mesmo médicos não cristãos, nós temos visto como eles têm se envolvido na linha de frente. Nós temos atendido em consultório, operado muito pouco, mas não em linha de frente. A linha de frente é aquele que está mesmo atendendo emergência de respiratória, que está cuidando dos pacientes internados na UTI, na enfermaria respiratória, e essas pessoas realmente abdicando das suas condições pessoais, sanitárias, preservação da sua saúde para cuidar do próximo. As pessoas têm que ser valorizadas em oração, né? E nós temos que ser impelidos a orar por essas pessoas que realmente têm exercido de forma prática esse cuidado, né? Que não é fácil, né? E elas não estão bem o tempo todo. A gente vê que está cada vez mais crescendo no meio médico e paramédico, enfermagem, fisioterapeuta, pessoas que estão sofrendo de angústia, de ansiedade, de depressão. A procura a cuidado psicológico tem aumentado demais por todo esse sofrimento que as pessoas estão vivenciando no trabalho que elas estão exercendo. Então, esse é um motivo de oração verdadeiro por essas pessoas que estão na linha de frente. Naquela época não era assim, não. Os médicos tinham as fazendas deles lá, as posses de terra, eles saíam fugidos e ficavam lá isolados. Aqueles com sintomas eram expulsos de casa. Os sacerdotes abandonavam os templos. Mas Stark observa, os cristãos alegaram ter respostas e, acima de tudo, tomaram ações apropriadas. E quais eram as respostas que eles tinham? Incluíram o perdão dos pecados por meio de Cristo e a esperança da vida eterna além da morte. Essa é uma resposta bíblica e maravilhosa, que acalenta o coração, mas tem pessoas sofrendo ali, tem pessoas precisando de cuidado. Então, o que eles faziam do ponto de vista prático? Quantas ações um grande número de cristãos cuidavam dos doentes e moribundos, inclusive os não da fé, inclusive os não da família.
estendendo esse amor extramuros. E isso foi um testemunho muito grande naquela época e um exemplo muito claro a respeito de como agir do ponto de vista prático com ações e obras boas. O outro exemplo que eu queria colocar para os irmãos é em relação ao início da escola dominical. Foi esse jornalista reformado chamado Robert Hakes, em Gloucester, na Inglaterra, em 1780. Ele viu crianças carentes de rua que não tinham como estudar e ficavam ali perambulando nas ruas. Então, aos domingos, ele recolhia todas essas crianças carentes na igreja e durante as 10 horas da manhã até o meio-dia, ele ensinava matéria secular, história, matemática, português e doutrinava essas crianças do ponto de vista secular. E da 1 da tarde até as 5 da tarde, elas eram doutrinadas em boas práticas, em dever social e cívico e na palavra de Deus. E assim começou o que nós estamos vivenciando hoje. Foi uma ação prática de boa obra desse jornalista cristão reformado, Robert Hakes, que repercutiu para um dos pilares do ensino da palavra de Deus, que até hoje a gente pratica, o que nós estamos fazendo aqui hoje, e foi fruto de uma boa obra. Então, chegamos às conclusões. Não há contradição entre ver o coronavírus como um ato de Deus e convocar os cristãos a correrem riscos para aliviar o sofrimento causado. Então, dentro da permissão de Deus, nós vimos, está no decreto, no propósito de Deus, já estava ali colocado o coronavírus, mas não deve ser visto assim como um juízo a ponto de, bom, já que tem que acontecer isso aí, então não vou ajudar de ninguém, porque é o propósito de Deus. Então não tem contrassenso nisso, é um propósito de Deus, vai ser cumprido absoluto, mas nós somos impelidos e convidados a mudarmos as nossas posturas e cada vez mais, ainda mais na adversidade, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, nos colocarmos disponíveis a praticar boas obras para a glória de Deus. O próprio Deus veio ao mundo fazer isso por meio de Cristo, né? Ele tinha julgado o mundo, mas ele foi lá e amou o mundo e deu Cristo para que, por meio de Cristo, nós fôssemos salvos. Então, não tem contradição nisso. As boas obras do povo de Deus incluirão orações pela cruz dos enfermos e para que Deus retenha sua mão e reverta a pandemia, providenciando cura. Contudo, não só isso, mas também no que for colocado ao nosso alcance para aliviar o sofrimento, não só dos irmãos na fé, mas de todos, como nós vimos o exemplo da igreja primitiva. Devemos nos empenhar a fazer no que esteja ao nosso alcance. Isso como igreja e como indivíduo. O próprio Deus e sua soberana vontade não podem ser questionados, mas isso não impede de, nesse momento de pandemia, praticarmos boas obras. Pelo contrário, somos estimulados a isso. Lembrando que essas boas obras não são para ganho da salvação. Essas boas obras não são para ganho próprio e pessoal. Essas boas obras, ela tem o intuito de glorificar o nosso Deus. Essas boas obras, elas servem de testemunho da obra de Deus em nossas vidas. Elas são evidência da nossa salvação. Cristo é magnificado nessas boas obras. Cristo morreu para este fim. Nós já fomos recompensados por essas boas obras. Isso ajuda outras pessoas e prova o amor ao próximo. Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu vou tirar a minha tela aqui para que a gente tenha alguns minutinhos aí para podermos conversar. Se puder deixar aí à vontade as pessoas, Guerra, fiquem à vontade, irmãos. O que vocês quiserem compartilhar. Henrique, Oi. Eu achei a aula foi muito esclarecedora, muito pertinente também esse tema das boas obras, não é? Principalmente agora, nesse momento em que todo mundo pratica boa obra, né? E a gente tem muitas seitas, né? Muitas heresias que dizem que todas essas obras praticadas, elas são bem vistas por Deus e elas são recompensadas por Deus. E nesse sentido, a gente precisa lembrar sempre, né, dessa distinção de boas obras e de caridade. Que a caridade nem sempre ela é uma boa obra aos olhos de Deus. E a palavra de Deus, ela nos encaminha a essa conclusão. Quando a gente lê, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, a gente gosta de ler 3,16 e a gente às vezes não vê o 17. O 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ok, mas para que tudo isso?
Para que então que eu tenho que conhecer a Escritura? E aí vem o 17. A fim de que, então, com o propósito de que o homem de Deus, o crente, o cristão, perfeito agora, e aí tem a conexão com a aula, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quem habilita um pecador a praticar uma boa obra aos olhos de Deus é o conhecimento da Escritura. É ele praticar esta obra fundamentado nos valores e princípios da Escritura. Portanto, a caridade, sem o conhecimento da Escritura, ela é uma obra cega. Ela é uma espiritualidade cega. É por isso que os queridos espíritas, eles laboram num erro terrível. Eles querem praticar a caridade pensando que agradam a Deus, mas sem o conhecimento da Escritura. Eles não fazem aquilo para a glória de Deus. Eles não fazem aquela obra, aquela caridade coberta pelo sangue de Cristo. Portanto, Deus não pode ver com bons olhos aquilo. É como Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu tire a minha pele e vista outras pessoas, se eu não fizer isso debaixo do sangue de Cristo, norteado pelos princípios de Cristo, isso não é uma boa obra aos olhos de Deus. Porque o homem de Deus, ele é perfeitamente habilitado para toda boa obra se ele for ensinado, corrigido e exortado pela Escritura. Então isso é importante também, né, que a gente pondere nessa aula que fala sobre esse tema tão importante de boas obras, que a gente precisa entender que uma obra só é boa aos olhos de Deus se ela for segundo as Escrituras. Que aquele que pratica algo, pode ser o que for, sem base nas Escrituras, isso não é visto. Como diz Isaías 64, essa boa obra se assemelha a trapo de imundície. E aquele texto fala de pano de menstruação. Trapo de imundície lá no original é pano de menstruação. É algo que contém um sangue sujo, impuro. Então isso não pode ser bem visto aos olhos de Deus. Tem que ter base na Escritura. Perfeito, Rogério, é isso mesmo. E essa obra, boa obra, só é possível por uma obra prévia, que é a obra transformadora de Deus em nossas vidas, né? Que daí você pode ser instruído na palavra e pode fazer para a glória de Deus. A pessoa que não foi alcançada previamente por esse amor gracioso e unilateral e que transforma realmente as vidas, ela não consegue mesmo fazer a boa obra com esse adjetivo bom biblicamente colocado. É isso mesmo. Perfeito. Obrigado. Henrique, eu não sei Oi, se... Henrique, eu queria fazer uma pergunta. Oi, Maria Lúcia, lógico. Tá, eu estou com o microfone aqui porque meu som está baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Ó, a pergunta que eu quero fazer não tem muito a ver com a aula de hoje, mas já com algumas aulas, eu não sei se foi do teu pai ou se foi do Rogério, que ele fala para a gente não ter medo do sofrimento, né? Crer em Jesus. Com tudo isso, eu queria saber de você ou do teu pai o porquê que a nossa igreja ainda não voltou aos cultos presenciais, enquanto várias outras igrejas já voltaram. Será que nós estamos tendo tanto medo assim? Eu queria saber qual o motivo que nós não voltamos aos cultos presenciais ainda. Tem mais gente que pode responder aqui, ó. Ao seu Moisés, eu e meu pai, a gente tem que assumir a culpa junto, se isso é culpa de medo. Mas porque é culpa do conselho, né? A determinação do conselho, que a gente respeita. Só que eu queria saber o que é que o conselho vê o motivo por não voltar. Eu vou responder, depois quem quiser acrescentar, acrescenta, por favor. É o que eu coloquei lá, Maria Lúcia. Realmente, ter medo é uma coisa e outra coisa é uma questão anárquica de você não respeitar algumas normas, alguns cuidados. Então, o entendimento do conselho foi que nós estamos no pior pico que teve em ocupação hospitalar, em transmissibilidade, em falta de vaga, e que os irmãos não estão sendo impedidos de serem abençoados pelos cultos online e também agora com a volta da escola dominical online. Então, até como prova de amor ao próximo, não expondo pessoas a serem contaminadas, esse foi o pensamento do conselho no sentido de a gente postergar a retomada do culto presencial, sabendo que com isso tem um sofrimento da falta de comunhão presencial que todo mundo está tendo em vários âmbitos, e no âmbito da igreja todo mundo sofre de não estar junto. Mas eu queria ver se meu pai ou o seu Moisés querem acrescentar alguma coisa em relação a isso.
Eu só queria falar uma coisa. A minha cunhada, ela trabalha no Ministério da Saúde. Ela disse que 3 igrejas aqui em Rio Preto retornaram. E houve uma grande contaminação nessas igrejas, né? Então, ela ainda falou, ela é membro lá da igreja de Diniz. Ela falou, gente, não é o momento ainda, né? Então, é uma questão, não é de medo, mas é de precaução, né? E preocupação com a situação que Rio Preto está vivendo. Rio Preto, o índice está muito alto ainda. Eu fui o maior crítico. Desculpa. Pode falar. Não, desculpa, Gandolfo, por favor. Sou eu? Eu posso falar, então. Eu, dentro do conselho, eu fui muito crítico, como você, Maria Lúcia. Eu achei lá no começo, bem no começo da pandemia, que a gente não deveria fechar fisicamente a igreja. Questionamos, eu fui até indelicado algumas vezes, forçando que faria Jesus no nosso lugar. Será que Jesus se esconderia como nós estamos nos escondendo? Mas aí, depois, com o passar do tempo, eu vi que eu estava errado, porque existe uma coerência de Deus. Deus é bom senso e coerência, acima de tudo, estão nas mãos de Deus. Então, se hoje a gente tivesse aberto, provavelmente nós estaríamos nos culpando pela vida do Cláudio, pela vida de tantas outras da Alzirinha, que poderiam ter contraído esse vírus no nosso meio. Então, outro detalhe que o Henrique colocou é que nós ainda estamos no pico aqui em Rio Preto. Já está decrescendo o número de contaminados, mas o número de mortos não, porque tem muita gente. Na saúde de base, ontem tinha 108 no UTI. E morreu um médico muito conceituado, um grande ser humano, um grande amigo nosso. E a vida é assim. Então, a gente tinha que preservar os irmãos. No intuito e sabendo que a gente poderia online pregar a palavra como nós estamos pregando, nós achamos melhor preservar os irmãos de contaminação em grupo. Então, foi esse o problema. Quando Moisés morreu e Deus elegeu Josué, ele pegou um cara experiente em exército para comandar o povo de Deus. Quando Deus precisava de um homem, quando Jesus precisava de um homem para pregar para os gentios, ele não escolheu um Gandolfo qualquer. Ele escolheu Paulo, que era letrado, era preparado, conhecia a palavra de Deus perfeitamente, converteu o coração dele para ele usar aquilo em prol das coisas de Deus. Então, a coerência nossa do conselho foi baseada nisso, em preservar os irmãos e nos preservar também do ponto de vista jurídico. O pastor teria culpa nessa situação se uma família o denunciasse que um irmão pegou dentro da igreja, numa época de pandemia, o vírus. Então, baseado em tudo isso e sem desrespeitar absolutamente a palavra e a vontade de Deus, é que nós estamos ainda sem recomeçarmos os nossos cultos. Teve até uma comissão, foi uma batalha muito grande dentro do conselho. Existiam opiniões exatamente iguais à sua, a minha era assim. E depois a gente foi se modelando e entendendo que eu sou um pouco afoito, eu sou sanguíneo, e que a gente acaba cometendo alguns erros na falta de temperança. Eu ainda entendo que deva ficar parado os cultos, Maria Lúcia, nessa situação que nós estamos vivendo em Rio Preto. Eu também sou sanguínea, viu? Eu também sou sanguínea, acho que é por isso, então. Eu sou muito leve, né? O senhor queria falar, Rogério? Pode falar. Realmente, aquilo que o Henrique falou, que o Gandolfo falou, não foi fácil para a gente tomar essa decisão, principalmente sabendo que outras igrejas, inclusive do nosso presbitério, reabriram. Mas, ratificando tudo aquilo que eles falaram, uma coisa me chamou bastante atenção. Eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa é do grupo de risco, na semana passada. E eu comentei, falei, olha, eu acho que a igreja, acho que a gente vai reabrir agora. Ela falou, puxa, mas eu não vou poder estar lá, porque eu faço parte do grupo de risco. Eu senti que essa pessoa já está sendo privada de comparecer presencialmente ao culto, né, onde todos não estão,
E eu acho que ela vai se privar ainda mais, o sentimento dela, eu acho que vai ficar mais acentuado pelo fato dela ver outras pessoas participando presencialmente do culto e ela, pelo fato de ser de grupo de risco, não poder estar lá. Então, são tudo isso que passa pela nossa cabeça. Nós não podemos impedir uma pessoa do grupo de risco de comparecer. É um direito de ir e vir. Mas, pelas regras sanitárias e pelo bom senso, nós temos que orientá-las a não comparecer. Tá? Então, além desses aspectos que o Gandolfo e o Henrique abordaram aqui, que foram determinantes, também nós levamos em consideração esse aspecto. Nós vamos estar abrindo o culto com risco de contaminação e eu vejo prejudicando ainda mais aquele sentimento da pessoa que não pode estar lá, olhando e fala, puxa, eu não posso estar lá porque eu tenho uma idade avançada, eu tenho uma comorbidade. E o ponto principal é que em nenhum momento nós deixamos de pregar a palavra. E tem alcançado pessoas que não seriam alcançadas se estivessem só no culto presencial. Então, nós estamos preparando para isso, para a retomada. É uma decisão que a gente vai tomar esse mês, dependendo aí do caminhamento, como forem encaminhadas nessas questões da contaminação. Mas, para mim, especificamente, o que pesou muito foi a palavra dessa irmã. Pesou no meu coração, entendeu? Eu falei, puxa, eu vou estar lá, ela não pode estar. Ela vai me ver lá e ela não pode ir. Então, eu queria deixar registrado isso, tá bom? Eu mesma sou do grupo de risco, né? Mas, sabe quem que eu mais me preocupo? Com os jovens. As pessoas, mas que eu acho, não sei, parece que eu fico com muito medo dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que poderiam estar indo na igreja, isso esfriar um pouco os nossos jovens, os nossos adolescentes. É neles que eu mais penso, entendeu? Porque eu também não poderia ir. É essa a minha preocupação maior. Mas eu entendo, Alceu, eu entendo perfeitamente o Henrique, o doutor Gandolfo, perfeitamente. Agradeço pela resposta. Ô, Mana, só um minutinho. Acho que o Rogério queria falar antes. Não? Então fala, Mana. Todo mundo me ouve? Eu troquei de microfone dessa vez. Dá para ouvir, não? Perfeito. Dá? Ó, eu queria fazer duas observações. Uma sobre a aula e uma sobre os cultos presenciais. Sobre a questão das boas obras, de fato, os espíritas fazem obras boas. Eu acho que tem diferença de obras boas e boas obras, porque tem a questão espiritual, doutrinária e tal. Mas é inegável que pessoas são agraciadas pelos atos deles, sobretudo aqueles muito necessitados. Então, talvez a gente, entre aspas, ganhemos dele porque temos a doutrina e a palavra, mas perdemos vergonhosamente na prática. Então, antes da gente bater no peito, nós temos a palavra, então não tornamos ela morta, porque a fé sem obras é morta. Não estou fazendo apologia à doutrina deles, de forma alguma, mas vou contar um casinho rápido. A nossa geladeira aqui em casa queimou, não tem conserto. Então, nós vamos dispensar, compramos outra, estamos esperando chegar. Então, a gente não está comprando comida, fazendo comida nem nada, porque não tem onde pôr, onde guardar e vai estragar. E ontem eu e a Marta íamos jantar um pão com presunto e uma Coca-Cola, porque nós estamos quebrando galho até acontecer isso, até chegar. Um amigo meu, que não é cristão, do Rio Grande, de Santa Catarina, escreveu para mim no WhatsApp, escreveu assim, ele chama de Wilson. Wilson, você vai sair? Falei, não. Ele falou, vamos comer uma pizza? Eu ainda perguntei, mas que jeito? Você está em Santa Catarina. Não, peraí. Ele tinha meu endereço, porque uma vez ele me mandou uma encomenda, ele pegou e me mandou pelo iFood 3 pizzas enormes, que nós nos empanturramos de pizza ontem, ainda tem uma inteira no forno para almoçar hoje. Deliberadamente, mas sem mais nem menos. Eu fui abençoado por ele. Eu me senti abençoado. Como é que ele podia adivinhar uma coisa dessa? Que a gente nem janta praticamente tinha em casa. Não é ato divino, não se trata de nada disso. Mas a pessoa acendeu no coração dele, na mente, deixa eu mandar uma pizza para um amigo meu, de Santa Catarina.
Ele pediu pelo iFood, chegou aqui na porta. Então, quer dizer, nós temos a doutrina, mas não vamos matar ela sem as obras, porque eles são muito melhores nisso. Posso te responder só uma coisa, Manassés? Oi. Eu duvido que se você falasse com os diáconos, você não seria julgado pela nossa igreja. Primeira coisa. Não, mas não se trata disso, a gente já tinha quebrado o galho. A segunda coisa, eu queria saber se você já foi agraciado pelas obras da nossa igreja. Muito, mas não estou falando de mim, estou falando de uma situação porque eu geral. a sua vida, participo do conselho, não tem crítica com relação à nossa igreja, com relação à obra. Então, a nossa igreja pratica obras, nós praticamos obras, nós temos obras na CELB, nós temos obras lá no Projeto Vida, nós temos o nosso corpo de diáconos que estão o tempo todo atentos para as dificuldades dos nossos irmãos e ninguém sabe o que nós estamos fazendo. A igreja não sabe quantas pessoas o conselho está usando, como ele está usando, financeiramente ou com alguma coisa. Então, esse negócio, essa apologia de que o espírita faz muitas obras, eu não vejo tanta diferença com relação à nossa igreja, não. Absolutamente. Mas a igreja, se tratando da igreja, a gente está se tratando da igreja. A igreja como instituição, como um ato da instituição igreja. As boas obras também partem de cada um, de pessoas para pessoas. Mas tem pessoas que fazem e ninguém fica sabendo. Essa eu é sei. A diferença. Eu sei. A diferença é que eles mostram para aparecer. Eles batem no peito. E nós batemos no peito com a doutrina. O Manassés, tem outro ponto interessante nessa sua fala, que eu vejo, é que Deus é tão gracioso com as nossas vidas que às vezes ele usa a vida até de um não crente para abençoar a sua vida, que foi isso que aconteceu. Justamente. Foi isso ele cuida de você. Foi graça comum. Independente, mesmo se a nossa igreja fosse omissa, e não é, eu também creio que não é, como ele te ama tanto, ele moveria montanhas para poder suprir você. É o que ele fez com uma pessoa não crente, foi lá e te abençoou. Mas foi o que eu senti. Eu não estou criticando nenhuma coisa nem outra. Eu só acho assim que, às vezes, nós batemos no peito porque temos a doutrina, porque nós isso e aquilo outro. Mas, como eu disse, tem muita gente que faz tudo e ninguém fica sabendo. Mas, então, eu acho que a gente não deve tornar a fé morta. Porque, para todos os efeitos, o que pau que dá em Chico, dá em Francisco. A fé sem obras é morta. Então, serve para aquele que faz e para aquele que não faz. Né? Tem aqueles que não vai deixar a fé morrer. Eu vejo, deixa eu fazer uma parte aqui. Eu tenho acompanhado algumas coisas aí em redes sociais, né? Seguido um pouquinho isso e tal. E como a gente tem visto muitas pessoas nessa fase, eu lembro que lá no comecinho de tudo, quando nós começamos, né, e é o ponto central da aula aqui, a questão dessa fase toda da pandemia, dessas boas obras, daquilo que nós, como cristãos, devemos fazer perante aquelas pessoas que não são cristãos, levar a palavra e tudo mais, levar a ajuda, levar o auxílio, como nós temos certeza que todos nós, guardadas devidas proporções, a grande maioria nós fazemos em velado essas ajudas, enfim. Mas eu vejo assim, às vezes, isso era o que eu queria fazer uma pergunta também, e que entrando no assunto próprio da aula, vamos dizer assim, a questão, por exemplo, quando eu entendo uma boa obra, vou dar um exemplo claro, tá? Nós entramos na pandemia, quando nós começamos, então tem a moça que vem aqui em casa, cada 15 dias ela vem aqui e passar roupa principalmente, fazer alguma coisa, beleza. Quando entramos na pandemia, não, ninguém pode vir mais, nós temos que todos nos isolar, teve o lance que a Rebeca teve contato com uma coleguinha, foi na primeira semana, etc. e tal. Eu e a Lu sentamos, e o que eu vou falar aqui, eu não estou falando com o meu engrandecimento, eu estou colocando aqui para que a gente crie o raciocínio, tá? Eu e a Lu sentamos e falamos o seguinte, Lu, nós vamos pagar a diária dessa pessoa, independente se ela vai vir em casa ou não, tá? Nós vamos nos virar e nós vamos pagar a diária dela. Seja se daqui 15 dias ela não vier de novo, a gente paga. Se eu não estou enganado, nós pagamos 3, não tenho certeza, não lembro de cabeça, tá? Pagamos 3 vezes sem que ela viesse. E, sinceramente, eu fiz isso pela fé cristã, acreditando que eu estou abençoando a vida do próximo, mas eu vou ser sincero aqui, que eu fiz isso ouvindo pessoas que não são cristãs.
ouvindo alguns empresários, ouvindo algumas pessoas dessas redes sociais, tá? Que falaram o seguinte, que incentivaram, foram para a rede social e incentivaram empresários, incentivaram outras pessoas a continuar fazendo essa roda girar. E daí a minha pergunta, eu posso entender isso como uma boa obra? Não estou falando isso, como eu falei, eu estou citando exemplo não no meu sentido, não quero uma mão viu a outra, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Mas nós podemos entender essas coisas como boas obras quando eu faço, quando eu dou continuidade a algo que precisa ser feito. Conversando com a irmã sexta-feira, que um parente tem uma escola infantil, ela pegou e falou assim, ó, muitos pais estão tirando as crianças da escola infantil, colocando na escola estadual para não pagar, e aí em fevereiro, março, a hora que retomavam, voltar a pagar. Isso para mim, talvez eu esteja julgando errado, mas isso para mim é errado. Eu tirar, tudo bem, eu vou tirar daquela escola particular onde me servia, onde eu tinha aquele estudo, aquela coisa toda, e coloco numa municipal só para eu economizar esse dinheiro. Mas aquela escola tem funcionário, tem estrutura, tem uma série de coisas. Então, esses exemplos, eu posso considerar isso como uma boa obra, dentro daquilo que a gente está fazendo, ou não? O que você acha? Guerra, eu acho que assim, essa é uma questão muito, eu creio que sim, mas assim, no sentido de quem vai estar tendo esse resposta absolutamente certa é você, o teu espírito testificando com Deus e o teu coração mesmo, porque foi para a glória de Deus, foi em amor ao próximo, foi para engrandecer a Deus mesmo, sem nenhum outro interesse, foi dentro da palavra, como o Rogério enfatizou, é isso aí. Então, mas e quando a gente creio incentiva? que sim, eu creio que sim, e no seu sentido, você foi até, o teu espírito foi assim, ficou agitado para fazer isso, porque um não crente, um empresário postou alguma coisa, e daí o teu espírito testificou com você, dizendo, olha, eu tenho que fazer isso aí, e eu tenho certeza, pelo que eu te conheço, que você fez, para a glória de Deus, se a tua funcionária viesse falar, nossa, mas o que você está me dando sem eu trabalhar? Eu falei, eu vou te falar o seguinte, Cristo morreu sem eu ter mérito nenhum. É por conta disso que eu estou te fazendo isso, é por Cristo. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. E essa pessoa poderia ter sido abençoada por isso. Mais ou menos nesse sentido, não sei se é claro a minha resposta. Alguém quiser colaborar com a resposta, por favor, fique à vontade. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Em 2012, eu estava vivendo uma época muito difícil, né? Na minha vida, em todas as áreas, e financeira também. E eu fui trabalhar em Campinas uma semana e eu estava nesse momento difícil e até quase que em depressão por causa disso. E uma hora à noite eu sentei na praça central ali de Campinas. Aí veio um rapaz que dorme ali na praça, veio conversar comigo e pediu dinheiro. Eu falei assim, perguntei o nome dele, né? Isso foi em 2012, eu nem lembro mais o nome. Aí eu falei, olha, eu gostaria muito de ajudar, mas se eu soubesse essa situação que eu estou, ele falou a verdade. Aí ele sentou do meu lado, conta aí para mim. Né? Aí eu comecei a me abrir com ele, falando das dificuldades da vida. Ele falou, ó, tá vendo aquele fulano ali? Aquele fulano ali era um engenheiro, tá? A família abandonou, aquele ali era um advogado. Então foi mostrando todos os amigos dele. E a gente continuou batendo papo. Eu conversando, eu falei assim, olha, aí eu comecei a falar de Deus para ele, de Cristo, né? E foi assim um momento assim preciosíssimo a conversa que eu tive com aquele homem. Só faltou ele falar assim, ó, vamos sair ali, vamos tomar uma pinguinha junto comigo, né? Mas assim ele foi tão preciosa essa hora, esse momento, essa conversa que a gente teve, né? Eu queria muito poder ter ajudado aquele homem, mas acredito que Deus trabalhou ali na nossa conversa, né? E tanto abriu os meus olhos para a situação de pessoas que tinham famílias que estavam ali abandonadas, né? Quanto também na questão espiritual, né? De poder estar compartilhando de Jesus naquele momento difícil. Mesmo eu passando um momento difícil, eu pude compartilhar um pouco da palavra. Então, eu não tinha como ajudá-lo materialmente, mas Deus trouxe aquele homem até mim, né? E a gente teve uma conversa muito proveitosa.
Eu só queria terminar, que eu ia falar dos cultos presenciais, com licença. Nesse ponto eu sou mais radical. A gente não deve dar, não gosto desse termo, mas não deve dar sopa para o azar, é certo. Ninguém deve ficar vacilando, abusando. Mas morre na véspera, só morre na véspera peru de Natal. Entendeu? Ninguém vai morrer se não for o dia. A Laura, vira e mexe, ela tem de dormir todo dia 4, 5 horas da manhã, porque a única companhia que ela tem é os amigos da escola. Outro dia ela estava chorando de solidão aqui, porque não tem contato com ninguém. Eu mandei ela ir dormir 11 horas, meia-noite, ainda briguei com ela, eu estou sempre triste, e começou a chorar, falar, fica aí então. Vou fazer o quê com a menina? Todas as pessoas que é próxima dela estão tudo afastadas. De vez em quando ela vai na casa da Ana Luísa, do João Marcos, né, lá na casa do João Marcos, encontra com a Giovana ali, mas esporádico. Então, quer dizer, ela está afastada de tudo, está chorando já de tristeza porque está sozinha, né? A gente afastado da igreja, dos irmãos, né? Para mim é como se tivesse me arrancado um braço. E francamente, eu acho que nós somos livres, nascidos livres, num país, por enquanto, livre. Nós somos cidadãos dessa nação. E não somos súditos de político. Não somos súditos de juiz. Nós somos súditos do Senhor Jesus. Mas súditos de político não. Nós somos livres, nascidos num país livre. Nós temos direitos inalienáveis que estão sendo suprimidos pela Constituição. Então, há meios do culto ser realizado. Infelizmente, vai quem pode, quem não puder, espera mais um pouco. Mas também estão sendo todos punidos por conta de um decreto que quem decreta é rei. Nós não temos um rei, nós vivemos numa democracia, não numa monarquia. Nós somos cidadãos e não súditos. Então, tem jeito do culto acontecer. Eu tenho certeza que tem. Desculpa, irmãos, meu desabafo, mas realmente está bem chato isso aí. Oi. Mana, o culto está acontecendo. Todos os domingos de manhã, todos os domingos à noite, todas as quartas-feiras. Você entendeu, Guerra? Eu entendi, mas a palavra, da mesma forma que você falou, a palavra de Deus também fala que toda autoridade é instituída por Deus. Nós estamos respeitando algumas coisas. Eu entendo a postura, eu entendo que nós queremos voltar, eu entendo que nós queremos estar próximos. Eu estou vendo a Bela aqui do lado, que ela está com o Luiz ali, né? Eu estou vendo a Bela aqui do lado, eu passei na casa dela essa semana e a Bela falou para mim, fui lá pegar um negócio. Falou assim, eu quero muito te dar um abraço. Eu fui do lado dela e eu não a abracei. E todo mundo sabe o quanto que eu gosto de abraçar. Então, eu entendo perfeitamente isso e nós precisamos encontrar formas de assistir a todos. Nós vamos encontrar formas de assistir a Laura, assistir a todos os jovens, como a minha sogra falou. É uma preocupação, sim. Eu acredito, não estou aqui, acredito que o Conselho tem essa preocupação, tem esse envolvimento, mas, infelizmente, nós precisamos separar duas coisas. Uma questão é a questão política. Concordo com você. Eu concordo com você. Existem algumas questões políticas. Só que nós, dentro da igreja, nós não temos que olhar a questão política. Nós não estamos olhando a questão política. Nós estamos olhando a questão de cuidado. Mas é a questão política que está nos impedindo de ter o culto. Sim, porque nós estamos sujeitos a ela, é a autoridade. Existe um programa, chamado Quinta... Oi. Diga. Na verdade, não é não, viu? Não é questão política, porque nós estamos liberados a fazer culto, viu, pela lei. A gente poderia estar fazendo, é uma decisão de entendimento do conselho mesmo, responsabilidade do conselho. Eu vou fazer uma sugestão, até pelo horário, senão eu vou ter que sair, eu tenho que passar a visita no hospital que eu não fui ainda. É uma discussão que se a gente for deixar para discutir, a gente vai o resto do dia hoje. Eu vou pedir para o Marquinhos fazer uma oração para a gente encerrar esse momento aqui. Vou pedir licença para os irmãos, para isso, senão eu vou ter que sair, você está indelicado, que eu vou precisar ir mesmo. Marquinhos, você ora para a gente, por favor? Perdoe o desabafo aí, viu? Tranquilo, mano. Esse pensamento todo mundo tem todo dia lá no conselho, pode ter certeza, viu? Então, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, a Deus, porque nós temos o Senhor como o Senhor das nossas vidas, como aquele que governa sobre tudo e sobre todos, soberano das nossas almas, ó Deus. E nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do teu trono de graça, para que o Senhor possa estar tranquilizando os nossos corações, tá abençoando as nossas vidas de forma com que a gente, mesmo numa situação tão difícil,
tão complicada, a gente não deixe de cumprir com as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades, e que a gente possa, Deus, em resposta àquilo que tivemos do Senhor pela graça, que é a salvação, transmitir graça também às outras pessoas, abençoando a Deus, praticando também as tuas obras, abençoando a Deus com a pregação da tua palavra, e que o Senhor possa estar direcionando, a Deus, as nossas vidas, nas nossas decisões. Nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem feito isso e suplicamos a Deus que assim continue abençoando o conselho da nossa igreja, os nossos pastores, e que a tua vontade, ó Deus, seja manifestada em nós. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe no restante deste domingo, que seja um domingo que a gente em tudo possa estar glorificando e cultuando ao Senhor. E obrigado, Senhor, por todas essas palavras que temos recebido do Senhor, palavra viva, eficaz, que vai ao encontro do nosso coração com muita força e com muita graça. O Senhor tem sido gracioso para conosco. Obrigado a Deus pela vida do Henrique, que trouxe essa palavra. Abençoe todos os professores da escola dominical. Continue conosco e abençoe a nossa igreja, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Fiquem com Deus, todos. Bom dia. Deus abençoe a todos, gente. Deus abençoe. E o print? Eu tinha tirado uns aqui já. Só não avisei. Eu vou encerrar, tá? Vou desligar aqui que eu vou terminar a gravação. Abraço a todos. Fiquem com Deus.